Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado gravando mais um vídeo para o canal e hoje para falar do jogo que ocorreu ontem pela Sul-Americana entre LDU e São Paulo. A LDU venceu o São Paulo por 2-1. A gente vai falar sobre esse jogo. Antes disso, né, peço a você um pouco de perdão, porque a gente estava sem gravar vídeo, enfim, em função da rotina. Mas estamos aqui e agradeço a presença de vocês, sejam novos ou sejam aqueles que já estão inscritos no canal, beleza? Então, direto ao conteúdo, eu começo fazendo uma análise do São Paulo. Bem, o São Paulo, só para vocês entenderem, tanto você como assistiu o jogo, quanto aquele que não assistiu, talvez você tenha essa mesma opinião, o São Paulo praticamente quase era eliminado da Sul-Americana no primeiro tempo ontem. E ainda falo mais, talvez o São Paulo passou muito perto de um grande vexame, principalmente pelo que apresentou no primeiro tempo ontem contra a LDU. Então, só de falar isso, não tem como eu dizer que o São Paulo fez uma partida boa. Discordo do Dorival, que falou que foi um excelente resultado. Na verdade, isso é relativo, né? Porque, dado o que se demonstrou no início da partida, realmente foi um excelente resultado. Porém, o Dorival falou num contexto geral. E no contexto geral, para mim, o São Paulo faz uma péssima partida, principalmente no primeiro tempo, e consegue um resultado bom. A classificação não está garantida. Beleza? Mas para você entender isso, vamos à escalação. Bem, em termos de escalação, como você está vendo aqui, a grande coisa que deve se falar, e aí eu não vou, vamos dizer assim, dizer que é culpa do Dorival, é a questão do meio campo. O Pablo Maia não joga. O Pablo Maia que a gente consegue perceber cada vez mais o equilíbrio desse time. E aí o Dorival arrisca com o Alisson e com o Gabriel Neves, um meio campo mais leve. Porém não funciona. No ataque também, por isso que não dá para, vamos dizer assim, criticar o Dorival, ele usa a mesma coisa que ele fez contra o Corinthians, que deu certo, mas contra o LDU não deu. Ele utiliza a parte ofensiva com o Lucas, o Caleri, o Rato e o Nestor. Porém, não funciona, né? Praticamente esses jogadores não tocam na bola no primeiro tempo, esse primeiro tempo horrível. Então não dá para criticar o Dorival em termos de escalação. Depois dessa escalação, vamos fazer uma análise da partida para você entender como é que se desenrolou a mesma. Então, com essa escalação que eu mostrei anteriormente, o jogo começa e já com 2 minutos você consegue ver que a bola passa pelo meio, ninguém combate, nem Alisson, nem Gabriel Neves. O jogador lá, acho que é o Julio, entra na área, a zaga também não consegue chegar, ele passa por 3 e faz o primeiro gol. Eu vou deixar aqui o link desses melhores momentos, vocês vão ver que é com 2 minutos. Depois disso, vocês também vão acompanhar aqui o LDU, só da LDU, São Paulo não consegue nem tocar na bola. O Rafael começa a empilhar defesas atrás de defesas, algumas defesas até, vamos dizer assim, difíceis, outras mais em termos de colocação. Mas a verdade é que num lance ali perto dos 25 minutos, ocorre a mesma coisa. No meio de campo, uma bola que foi rebatida, no meio de campo ninguém chega, o cara enfia a bola, o atacante entra no meio e tira do Rafael, bem parecido os dois gols, se você olhar taticamente e até a conclusão também no gol. Então acaba o primeiro tempo, só para vocês terem noção, com 11, é isso mesmo, 11 finalizações de LDU e nenhuma do São Paulo. Então não dá para dizer que o São Paulo fez uma partida boa e assim, se você parar para analisar, nem nos times de várzea você encontra uma discrepância tão grande. É óbvio que aqui a gente tem que falar da altitude, influenciou muito, mas o São Paulo entrou totalmente desligado no primeiro tempo e totalmente apático e sem jogar praticamente nada. Já no final do primeiro tempo, o Beraldo sai machucado, então entra ali o Alan Franco, já vou falar que ele entrou bem. E no segundo tempo, a primeira e grande alteração do Dorival que ele faz é botar o Luan. Então você consegue dar pelo menos uma consistência, uma segurança maior ali no meio campo. Os jogadores da frente começam a tocar na bola, o São Paulo começa a chegar, logo aos 5 minutos o Lucas dá um chute, o chute vai para fora, São Paulo começa a chegar mais, começa a arrumar escanteio, e tanto é que eu achava que talvez se fosse sair um gol do São Paulo seria de bola parada. O Caleri fez deu uma cabeçada, o goleiro defendeu, mas ali entra também o Luciano, depois entra também o Ramos Rodrigues, então o São Paulo fica com um time de mais qualidade e estava ficando com a bola, e aí numa tabela entre o Lucas e o Luciano
consegue achar o Lucas numa bola bem enfiada e o Lucas com toda a categoria bota dentro das redes. Importante a gente perceber isso, também falou na transmissão, o quanto é decisivo o Lucas, né? Porque em outras situações, São Paulo, né, enfim, já tinha sofrido muito em outros jogos, e quando tinha a chance, chegava, por exemplo, o Nestor e não conseguia concluir isso para gol. E agora a gente tem um cara decisivo, um cara que fez 3 gols em reta final de Champions League, não dá para desmerecer. Então, esse foi o cenário do jogo. Agora eu vou falar um pouco das atuações. Sobre as atuações, não dá para dizer que vou destacar ninguém negativo, porque eu acho que o primeiro tempo do São Paulo foi horrível. Então, é bom pontuar isso quando o time todo, né, ou pelo menos a maioria, está jogando bem, você tem um cara que destoa. Por exemplo, você pode dizer o Rafinha jogou muito mal, levou o cartão, não fez nada, mas de maneira geral o time foi muito mal. Agora dá para destacar quem se saiu bem. Primeiro o goleiro Rafael, porque se não fosse por ele, o São Paulo tinha saído com um resultado muito pior. Fez boas defesas, inclusive no segundo tempo, né? Eu esqueci de falar, o cara acertou um chute, a bola veio variando, ele de mão trocada fez uma grande defesa. Então, mais uma vez, se o São Paulo se classificar, muito se deve ao goleiro Rafael. Depois Luciano, porque era um cara que estava descansado, na minha visão devia ter entrado logo como titular, não entrou no segundo tempo e deu mais dinâmica, deu uma bola para o gol do Lucas e mostra que tem condição de ser titular, mesmo com as peças que estão chegando aí no São Paulo. E por fim o Lucas, né? Como eu já falei, um cara extremamente decisivo, né? A categoria dele tá acima. Eu tinha falado quando o Lucas chegou, né? Até fui no vídeo contra o Corinthians, o pessoal falando que o Renato Augusto jogava muito, e eu falei que assim, esses caras, para o Brasil e até para a América do Sul, eles jogam muito bem. Com uma perna eles jogam muito melhor do que muitos jogadores. E são decisivos, né, pela qualidade. Lá fora é questionável, mas pelo menos aqui na nossa região são caras extremamente decisivos. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Né? No final, o resultado de 2-1, esse gol do Lucas, na minha visão, ele mantém o São Paulo muito vivo. Né? Porque, primeiro que é difícil você imaginar que o São Paulo vai jogar aqui nessa semana com a casa cheia e não consiga fazer pelo menos um gol contra a LDU, e aí já iria para os pênaltis. E também, eu acho que os jogadores falaram isso, os jogadores têm a confiança, os próprios torcedores também têm a confiança baseada nos últimos jogos. Né? Foi assim contra o São Lourenço, foi assim contra o Corinthians e o São Paulo conseguiu reverter. A grande questão é até quando, né, nessas fases aí da Sul-Americana, se o São Paulo passar dessa fase, até quando vai sofrer tanto fora? Vai chegar uma época que sofrendo fora, talvez não consiga reverter em casa. Então é bom para ficar esperto, beleza? Então é isso que eu tinha para falar desse jogo, né? Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe, né? Comente aí o que você achou da partida, né? E vamos esperar para a partida que é agora no Campeonato Brasileiro nesse final de semana, beleza? Então um abraço para todos, arretados!